Olá, boa tarde, sou José Laelto, estudante de Física pela UFCG, Campina Grande, Paraíba. Vou falar um pouquinho a respeito do novo detector de radiação Cherenkov, o Serapuca, e tive a ajuda do professor Anderson Campos Fault, pela Unicamp São Paulo, e do professor Luiz Augusto Pereira, aqui da UFCG. É importante, antes de falar de Serapuca, falar um pouquinho a respeito dos raios cósmicos, que são partículas altamente energéticas que, ao penetrarem na atmosfera e interagirem com os núcleos dos átomos presentes no ar, essa interação ela vai produzir um jato de partículas secundária, que vai resultar em sucessivas interações e vai formar uma cadeia de produção de partículas. A esse fenômeno a gente vai dar o nome de chuveiro atmosférico extenso. Para esse chuveiro atmosférico existem três componentes que eu vou estar falando mais à frente. Também é importante falar do interesse científico pela detecção das partículas do tipo muon, que é a principal partícula detectada pelo detector de radiação Cherenkov. E isso aumentou nos últimos anos, com um destaque especial para as aplicações que visam estudar fenômenos de clima espacial, geofísica e também, mais recentemente, na mineração. Aqui a gente tem uma figura que vai ilustrar as componentes do chuveiro atmosférico extenso, sendo a primeira componente a hidrônica, que é composta por núcleos, a segunda componente é a muônica, que é composta por muons provenientes dos mesons, e a terceira e última componente, a eletromagnética, que é composta por elétrons, pósitrons e também fótons. Aqui a gente tem um vídeo simulando a chegada das partículas num tanque de radiação Cherenkov. Essas partículas elas vão chegar no tanque e essa radiação ela vai ser produzida quando as partículas carregadas atravessarem um meio, que no caso o tanque, com a velocidade superior à velocidade da luz no meio. E essa partícula relativística ela vai gerar dipolos eletromagnéticos nas moléculas do material, que no nosso caso, no tanque, vai ser a água, e assim produzir os fótons. Ainda falando sobre o tanque de radiação Cherenkov, esse tanque ele vai ser o detector proposto para o projeto Serapuca, e ele consiste em um tanque cilíndrico de aço inoxidável, que ele é revestido internamente com Tyvek, que é um material refletivo difuso, e ainda vai ser preenchido com água ultrapura. Falando agora do dispositivo Serapuca, esse dispositivo ele deverá converter os fótons, que é gerado no detector, e isso com a contribuição de um filtro óptico dicróico e também de um deslocador de comprimento de onda. Eles ficarão aprisionados dentro do dispositivo até que sejam detectados pelos fotomultiplicadores de silício, que vão ser os SIMPs. Existem três formas de detectar, e a mais comum é quando o fóton ele é aprisionado pela barra de acrílico. Nessa situação, a barra ela vai contribuir como se fosse um guia de luz. Se esse fóton ele não ficar aprisionado dentro da barra, ele poderá atravessar a barra e ser detectado nas paredes internas do detector. Existe também um caso muito específico, que é se o fóton atravessar a barra e ficar aprisionado entre o filtro e a barra. Apesar dessa situação ela ser muito pouco provável de acontecer, após algumas reflexões o fóton detectado será detectado pelo SIM. A gente tem uma figura mostrando um pouco sobre o dispositivo, sobre uma seção transversal do dispositivo Serapuca. Falando das simulações no Giant 4, o Giant 4 ele é uma ferramenta computacional e ele só é usado para simular a interação da radiação eletromagnética com a matéria. Esse software ele vai ser utilizado para estudar a interação dos muons provenientes dos chuveiros atmosféricos extensos com a detecção Cherenkov de água, de modo a melhor compreender o sinal que é produzido por essas partículas. Aqui temos as referências utilizadas. Bom, gente, é isso. Agradeço a atenção de todos.